Vamos então dar início à segunda parte da reunião da nossa Comissão de Cultura e Comunicação. Agradeço ao Conselho a presença e terem naturalmente acedido a estarem presentes para estes requerimentos. Nós estamos aqui para, a pedido do Bloco de Esquerda, para a audição do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, para prestar esclarecimentos sobre o registro de sites de desinformação como órgãos de comunicação social fidedignos. Temos a presença de todos os membros do Conselho, do Dr. Sebastião Povas, Presidente, do Conselho Regulador, o Dr. Mário Mesquita, Vice-Presidente, o Dr. Francisco Azevedo e Silva, a Dra. Fátima Rezende e o Dr. João Pedro Figueiredo. A grelha que irá ser atualizada serão duas rondas. A primeira ronda em que o grupo parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda, irá utilizar, querendo, 5 minutos. Depois o Conselho Regulador terá 5 minutos para fazer também uma primeira intervenção e responder, se assim o entender. E depois passamos para os restantes grupos parlamentares, em que teremos 5 minutos por grupo parlamentar, em que utiliza os 5 minutos e, sequencialmente, existirá uma resposta por parte do Conselho. Depois temos uma espécie porque não é bem, um encerramento da primeira ronda, em que o grupo parlamentar requerente terá 2 minutos e Vossas Excelências terão igual tempo. Uma segunda ronda, em que nós teremos 15 minutos para repartir pelos grupos parlamentares e que a entidade visitante terá o mesmo tempo, o tempo equivalente para responder. Como o Sr. Presidente sabe, não é necessário que seja apenas o Presidente a responder às questões colocadas, pode naturalmente repartir pelos seus colegas, querendo, e portanto estejam à vontade para solicitar essa repartição. Vou então agora dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para usar da palavra para os seus 5 minutos iniciais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar naturalmente por cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Presidente da ERC e de todo o Conselho Regulador. Foi conhecido que a entidade reguladora para a comunicação social permitiu o registro de um site de desinformação, Notícias Viriato, como publicação periódica de informação geral. O referido site não inclui na sua equipa qualquer jornalista e, mais grave do que isso, é um instrumento de desinformação e manipulação que já foi destacado no projeto de monitorização de propaganda e desinformação nas redes sociais que tem lugar no Media Lab do ISCTE. Mais surpreendente ainda é verificar em um documento divulgado pelo próprio site Notícias Viriato que este registro resulta não de iniciativa dos autores do site, mas sim da própria ERC, que se dirigiu a eles, em carta registada de 12 de agosto de 19, a convidar o Notícias Viriato a registar-se, considerando que o tratamento dado aos conteúdos aí disponibilizados poderá consubstanciar uma publicação periódica eletrónica. A inobservância deste preceito, diz a ERC, constitui contraordenação punível por coima. Ao dirigir-se deste modo a este meio, que, volto a dizer, não apresenta na sua equipa qualquer jornalista, permite que o diretor do Notícias Viriato possa legalmente requerer o título de equiparado a jornalista à Comissão de Carteira Profissional, e, portanto, obter os direitos que isso concede. Outro site de desinformação que também tem sido amplamente denunciado, o Bombeiros 24, foi também registado, do mesmo modo, como órgão de informação geral, sendo ainda mais espantoso, porque a própria ERC, na sua deliberação 219-111, em abril de 2019, já tinha identificado este site como um website já identificado publicamente como produtor e difusor de desinformação. Quando nós olhamos para a deliberação de 2015 da ERC sobre novos média,
A ERC estabelece como seu objetivo assegurar que a informação fornecida por prestadores de serviços de natureza editorial se pauta por critérios de exigência e rigor jornalísticos. Isto referindo-se aos chamados novos média. Mas quando olhamos para estes órgãos de comunicação que estão a ser abordados pela ERC, verificamos que não têm jornalistas, têm 0 jornalistas nos seus quadros, têm indícios prévios e já conhecidos publicamente por notícias publicadas no Diário de Notícias, no Observador, no Polígrafo, indícios muito fortes de serem instrumentos de manipulação, desinformação e intoxicação sistemática da opinião pública. E, no caso de Notícias Viriato, ele até recentemente distinguiu-se por ter posto a circular uma das notícias falsas mais graves de que temos conhecimento, que foi aquela que atribuía a membros da comunidade cigana o homicídio de um jovem de origem cabo-verdiana em Trás-os-Montes. É deste site a autoria dessa notícia falsa, que circulou amplamente e que até alimentou algum do discurso xenófobo que ultimamente prolifera. Tudo isto se sabe, mas nada disto travou a ERC na sua iniciativa de, junto destas entidades, promover o seu reconhecimento e a sua regularização como órgãos de comunicação social. E, portanto, a minha primeira pergunta, Sr. Presidente, é qual é a sua definição de publicação periódica de informação geral? Ou seja, pode haver um órgão de comunicação social sem jornalistas? Pode-se pedir rigor jornalístico a uma publicação que não tem jornalistas? Dir-se-á, a lei não impõe a presença de jornalistas num órgão de comunicação social para se registrar, mas a lei impõe que a atividade jornalística cumpra o código deontológico da profissão. Ora, é exigível o cumprimento do código deontológico da profissão de jornalista a quem não tem a profissão de jornalista? Ora, este é o ponto crítico e, portanto, começava por lhe pedir essa definição. Se nos pode dizer aqui o que é, no seu entender, um órgão de comunicação social. Porque esta iniciativa que a ERC toma, para usar uma comparação um bocado gráfica, é como se a Direção-Geral de Saúde quisesse regular a atividade dos curandeiros, exigindo-lhes que se portem como médicos e, pior do que isso, inscrevendo-os na ordem dos médicos. O que dá, porque é o que a ERC faz, ao dar a equiparação a jornalista aos diretores destes sites de desinformação. E o pior de tudo é que os curandeiros passam a poder dar acesso à profissão de médico, porque a partir do momento em que uma publicação destas tem o seu diretor equiparado a jornalista, ele passa a poder emitir pedidos de carteiras de jornalista para as pessoas que trabalham nesta entidade. E, portanto, estamos aqui a criar uma porta de acesso dos curandeiros à profissão de médico, ou neste caso, dos manipuladores e intoxicadores da opinião pública, passa a expressão, à profissão de jornalista e à carteira profissional de jornalista. Isto parece-nos um pouco a falência da regulação. Ou seja, é o regulador a atribuir um estatuto de autoridade profissional e um estatuto de credibilidade aos expoentes da desinformação e da intoxicação da opinião pública em Portugal. E, portanto, parece-nos uma coisa da maior gravidade. As perguntas que eu lhe queria deixar, além daquela definição que já lhe pedi, são as seguintes. Porquê é que a ERC deixou de cumprir o acordo de corregulação que celebrou com a Associação Portuguesa de Imprensa e com o Sindicato de Jornalistas e que a obriga a comunicar previamente o registro de novas publicações? Segundo, já acabou o tempo. Vou terminar, é muito rápido. Nos casos conhecidos, em que ponto está a atribuição do Estatuto de Publicação de Informação Geral aos sites de desinformação Notícias Viriato e Bombeiros 24 e se a ERC pretende rever estes processos? Que outros registros foram feitos neste âmbito e que outros estão pendentes, seja por iniciativa da ERC, seja dos interessados? O que é que sucede no caso de recusa do pedido da ERC pelos meios contactados? Ou seja, na carta que enviaram falavam de uma coima, mas na própria deliberação de 2015 a ERC diz que não tem poder de aplicação da coima. Está aqui uma indefinição, gostávamos de saber o que é que está a acontecer. Para terminar, Sra. Presidente, mais 20 segundos. Sim, mas eu vou terminar só com esta primeira ronda, com a seguinte questão. Tendo em conta que as fake news são as consideradas uma ameaça à própria democracia e todo este procedimento da ERC coloca-se nesse preciso plano, pergunto-lhe se considera que este episódio e que esta iniciativa não coloca em causa o próprio Conselho Regulador nas suas funções e de que maneira é que interpreta a importância deste caso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos ter que ajustar o tempo
na próxima ronda. Tem agora a palavra o Conselho Regulador, por favor. Doutor. Senhora Presidente, senhores deputados, eu que, em nome do Conselho Regulador, quero cumprimentá-los com todo o respeito e consideração que nos merecem. Como sabem, o Conselho Regulador é um órgão colegial constituído por vários membros, estamos aqui todos presentes e todas as deliberações do Conselho Regulador são votadas entre nós depois de uma dialética que tentamos que seja exaustiva e esclarecedora. Acontece também que dentro da ERC nós temos uma distribuição de pelouros para que o titular desses pelouros sejam relatores das deliberações ou dos projetos de deliberação que nós depois aprovamos e votamos no Conselho Regulador. Há aqui 2 pontos que o Sr. Deputado destacou, que a questão da desinformação e uma questão dos registros. A matéria da desinformação vem sendo tratada e estudada com todo o rigor que lhe é habitual e devido pelo Sr. Vice-Presidente, e a matéria dos registros está sob a supervisão do Sr. João Pedro Figueiredo. É Vossa Excelência, Sra. Presidente, que dá a palavra, mas se permite a minha sugestão. Por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente. Queria saudar, em primeiro lugar, toda a Comissão e queria começar por dizer o seguinte. Eu acho que esta iniciativa da parte da Assembleia da República e, em especial, da parte do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Jorge Costa é uma iniciativa que eu considero positiva. Considero-a positiva porque há, de facto, aqui uma questão que precisa de ser aprofundada, que precisa de ser tratada e já lá vamos. Em relação à segunda parte da sua intervenção, a primeira foi mais o colocar da questão e a descrição de alguns factos, eu acho que é um bocadinho apocalíptica, quer no que se refere à análise da ERC, quer no que se refere à análise das consequências de uma decisão interna da ERC. Portanto, parece um pouco excessivo extrapolar para aí, e julgo que posso dizê-lo em nome do Conselho Regulador, que a nossa disponibilidade para atuar e, se for o caso, corrigir atuações passadas nesta matéria é total. O ponto 1 que queria sublinhar é que há um ano, quer dizer, em abril do ano passado, ainda não há um ano, foi apresentada, mas ainda não era esta legislatura, foi apresentada aqui na Assembleia, pedido formulado ao Sr. Presidente da ERC pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, um estudo feito por uma equipe interna da ERC, coordenado por mim, supervisionado por mim, acho que é a palavra, e coordenado pela doutora Marta Carvalho, pela doutora Marta Carvalho, jurista nossa. Foi aqui apresentado e, entre outras coisas, retomava-se um aspecto que o Sr. Deputado citou, que é o que se refere a um projeto de 2015 relativo à questão, portanto, relativo à questão da necessidade de criar um novo conceito de comunicação social. Aliás, esse relatório era particularmente veemente ao acentuar que a ERC tinha fracos meios para atuar nesse domínio, uma vez que trabalhávamos com conceitos e com legislação bastante anterior à era digital, digamos assim, e que, portanto, havia necessidade de avançar com essa legislação. O ponto, e um dos pontos, era precisamente aquele em que o Sr. Deputado tocou, que é um novo conceito de órgão de comunicação social. Em debate que já tivemos no Conselho,
até nos perguntávamos se não deveria haver um conceito de órgão de comunicação social que abranja, por exemplo, a comunicação institucional, as instituições, mas também as empresas e outras entidades, têm os seus órgãos de comunicação para o exterior. E, portanto, uma das questões que se colocava era isso também é comunicação social, mas não é jornalismo. Quer dizer, a comunicação que faz a Assembleia da República para o exterior não é jornalismo, é comunicação institucional, necessária, desejável, mas não é jornalismo. Eu não sei como é em termos de tempos. A Sra. Presidente dirá. Muito tolerante. Porque o Dr. João Pedro Figueiredo, muito obrigado, o Dr. João Pedro Figueiredo vai ter que precisar e detalhar alguns aspectos. Tem mais um minuto. Tem um minuto. Quem? O Dr. João Pedro Figueiredo? Isso não pode ser. Um minuto? Então Não pode ser. eu peço desculpa quando eu digo que não pode ser, responder estou-me a autocriticar. Estou a dizer, eu não tinha noção. O tempo que estava disponível eram 5 minutos. Mas vão ter mais oportunidades para além destes 5 minutos. Eu vou então fechar já esta. Pronto, então passo já eu a palavra. Posso? Que diga a frase final. Sim. Sim, Pois, então não faz houve qualquer sequência da parte da própria Assembleia da República, mas também não houve do lado da ERC, no sentido de avançar com essa nova legislação. E, portanto, esse problema continua em pé e acho que devíamos avançar nesse sentido. Eu peço desculpa ao João Pedro. Bom, vamos então entrar agora nas rondas dos partidos, dos grupos parlamentares. Por parte do grupo parlamentar... Sra. Presidente, só uma questão. Parece-me que não faz muito sentido passarmos à ronda dos partidos sem ter sido abordada a questão principal da audição, que é a questão, enfim, sem menosprezo pelo que foi dito até agora, mas que é a questão dos registros, não é? Porque imagino que todos os grupos parlamentares tenham perguntas a fazer, mas que elas resultem também do que vão ouvir da parte da ERC. Senhor, só um momento, por favor, senhor deputado. Eu tenho toda a disponibilidade para estar aqui toda a tarde. As grelhas são aprovadas por todos nós aqui na Comissão. O senhor deputado excedeu em 2 minutos o tempo que tinha disponível. O Conselho Regulador já tinha ultrapassado o tempo. Eu posso dar mais tempo para responder a essa questão. Agora, naturalmente, ficam prejudicadas as outras rondas, ou então que nós temos outra audição também a seguir, à ERC, e temos tempo que pode ser utilizado de várias formas, do tempo de resposta aos vários grupos parlamentares. Naturalmente que eu tenho toda a disponibilidade para dar mais 2 minutos, mas não pode ser mais do que isso. Senhor doutor, faça favor, estou 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados. Bom, eu julgo que a pergunta que o Bloco de Esquerda faz, não é, nos termos em que a faz, não é, traria uma resposta, não tem resposta, não é? O problema é que esta questão está, digamos, contaminada com alguns dos elementos que são próprios das próprias fake news. É que, em primeiro lugar, diz que a ERC registou um site de desinformação, não é? Quando não há uma definição de desinformação, nem sequer foi aferida a qualidade do site. E, em segundo lugar, diz que a ERC registra como um órgão de comunicação social fidedigno. A ERC não procede a registros da fidedignidade dos órgãos de comunicação social. A ERC procede ao registro de órgãos de comunicação social nos termos da lei, tal como a lei lhe impõe. E isto leva-nos à primeira questão que o Sr. Deputado nos coloca. Qual a definição de... Aliás, o Sr. Deputado confunde um bocadinho porque diz qual a definição de publicação geral e qual a definição de órgão de comunicação social. A definição de órgão de comunicação social não existe em lado nenhum e em lei nenhuma. E é, aliás, por isso que, desde 2011, o Conselho da Europa, através de uma recomendação sobre precisamente para uma nova definição, para uma definição de órgão de comunicação social, para uma definição de MIT,
recomenda aos Estados-membros que adotem uma definição genérica de órgãos de comunicação social atendendo às novas realidades vigentes. Na sequência disso, a ERC, como já foi dito aqui, em 2015, faz um estudo sobre essa matéria, onde propõe uma série de critérios para se classificarem os órgãos de comunicação social de acordo com as novas realidades. Em 2019, apresentámos um estudo à Assembleia da República no mesmo sentido. Em 2011, retomando atrás, já tínhamos apresentado à Assembleia da República uma proposta legislativa para alterar o regime das classificações em matéria de comunicação social. E até agora a Assembleia da República não fez nada sobre todas estas matérias que foram suscitadas perante vós. E, aliás, não é só a Assembleia da República. Eu acho que o poder político, em geral, como, aliás, bem disse o professor Arons de Carvalho, numa intervenção pública que fez recentemente na Covilhã, e que vai no Jornal do Fundão, por exemplo, se quiserem consultar, o poder político tem desprezado. Dr. João Pedro Figueiredo, eu pedia que se cingisse o mais possível. Sim. Tem ali um relógio pelo qual já passou outra vez. Sim, mas, Sr. Presidente, eu acho que é assim, a complexidade das questões não é compatível com o tempo que me estão a atribuir. Isto precisa de ser bem esclarecido, eu não posso estar a... Se não se importa, cinge-se às regras que são transmitidas pela Assembleia da República. Sim. Seguramente que o Sr. teria mais meia hora. Não é meia hora, eu não preciso de meia hora, precisava pelo menos de mais 5 minutos para expor e enquadrar as coisas, porque as coisas têm o seu enquadramento, não é? Sim, mas já está a falar de outras coisas que não são a resposta direta, portanto, o senhor não se importa, tem mais um minuto. Então eu vou responder diretamente. Não há uma definição de órgão de comunicação social. A definição de publicação de informação geral pode ser consultada na lei de imprensa, que se aplica à imprensa impressa e escrita, e que a ERC tem aplicado também às publicações eletrónicas, e consiste, portanto, há só duas formas de classificação dos órgãos, ou são doutrinários ou são informativos, e os de informativos ou são de informação geral ou de informação especializada. Não há outra forma de classificar os órgãos de comunicação social. Pode haver um órgão de comunicação social sem jornalistas? Desde 1974 que é assim. Portanto, há o equiparado a jornalista, foi uma figura que foi criada no Estatuto de Jornalista, desde 79, acho que foi o primeiro Estatuto de Jornalista, e depois que se manteve até hoje. Qualquer órgão de comunicação social regional, não é? Ou muitos dos órgãos de comunicação regionais não têm jornalistas. Para si pode parecer estranho, e para mim também não é normal que isso aconteça, mas o contexto histórico em que isso sucedeu e as razões históricas encontram-se completamente ultrapassadas, e neste momento é essa a lei que temos. Portanto, para se ter um órgão de comunicação social não é preciso ter jornalistas, basta existir um diretor que seja equiparado a jornalista. Outra coisa, não é a ERC que atribui o cartão de equiparado a jornalista, é a Comissão da Carteira Profissional do Jornalista. Portanto, a ERC não está a atribuir o que a ERC faz é registar o órgão. O registro do órgão de comunicação social é prévio, não supõe uma análise do conteúdo do órgão de comunicação social, apenas faz apenas uma sindicação liminar do preenchimento de determinados requisitos formais. Se tem diretor, qual é a periodicidade, se tem uma sinopse, a sinopse é um resumo daquilo que o órgão pretende fazer. É evidente que o que interessa aqui é trazer estes órgãos para a regulação e, por isso, na minha perspectiva, é bom que o órgão esteja registado. A questão da classificação é outra. Se deve estar classificado como de informação geral ou não, é outra, e eu, para mim, pessoalmente, considero que esse equívoco tem que ser esclarecido em termos legais o mais rapidamente possível. Porque, na verdade, atualmente, as possibilidades de classificação são só essas. Eu julgo que, portanto... Obrigada, Sr. Eu as outras depois tentarei responder mais tarde. Figueiredo. Vamos agora passar para as rondas dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado, julgo da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães. Por favor. Senhores membros da ERC, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, eu creio que não faz sentido absolutamente nenhum entrarmos num jogo do tipo a AR não fez nada, que teria como resposta a ERC não fez nada, etc, etc. Aquilo que importa delimitar e detectar é em que condições é que nós poderemos enfrentar o problema. E o problema é uma desadequação do quadro legal face a uma disrupção, porque é a palavra, não é outra, disrupção do ecossistema mediático. É só isto. E a diversidade dos problemas não se compadece com simplificações. E, portanto, este formato não é bom
para discutirmos esta matéria. O formato bom é mesmo o formato legislativo, que é aquele em que podemos usar abundantemente tempo e podemos chamar a ERC para discutir in extenso aquilo que estiver a ser debatido. Primeiro aspecto. Não é rigoroso dizer que o legislador não tentou incluir matérias de caráter ciberespacial, porque na legislação dos anos 90, para aí, e ela está publicada no próprio site da ERC e do Diário da República, os decretos regulamentares que disseram respeito a esta matéria não se esqueceram de incluir aspectos relacionados com as publicações eletrónicas. Lá estão e são aplicados tendencialmente ou aplicados com um êxito que eu acho que é inferior àquele que sonhávamos que essas normas iam ter. Por um lado, porque o registro é de iniciativa dos próprios, a ERC só registra oficiosamente determinado tipo de realidades mediáticas, e por outro lado, porque no matagal das entidades que se movem na ciberesfera, há agora, além dos tradicionais blogs, que aliás já estão em desuso, há as páginas do Facebook que estão em mais uso, há os podcasts de todas as espécies, localizados em território nacional e localizados no estrangeiro, mas igualmente eficazes, e não sujeitos a licenciamento, nem sujeitos a registro, nem sujeitos a inscrição de espécie nenhuma. E há realidades enganosas cujo nome tem que ser decifrado. Isto é, não é por facto de eu escrever uma newsletter chamada Notícias do Magalhães que sou um jornalista ou que são notícias das coisas que eu lá meto, que normalmente são agregações de notícias de jornais americanos e franceses. É direito meu, nada me o impede, é para uma lista de entidades minhas amigas, quem não quer faz delete e ninguém pode impedir isso. Não por acaso a lei excluiu das entidades sujeitas a registro ou das coisas sujeitas a registro uma quantidade absolutamente enorme, incluindo o Diário da República e o Jornal Oficial da União Europeia, as newsletters de comunidades, de empresas, de grupos, de instituições, incluindo as nossas, portanto, etc, etc. Mas dito isto, fica sempre o problema. Em relação a espécimes bicudos, em relação aos quais nós olhemos e vejamos que há aqui um problema da aplicação da Constituição e da lei. Não podemos dizer não há lei, porque sempre há Constituição. Mesmo que falte tudo, sempre há Constituição, que se aplica diretamente. Em matéria de direitos e garantias, seguramente. E, por outro lado, porque se me aparece uma publicação que se chama Notícias da Lusitânia e que faz sistematicamente a apologia do racismo, do ódio, incluindo o ódio aos símbolos nacionais mais respeitáveis, esta publicação não pode ter um registro pacífico, nem sequer se eu tiver com muita imaginação, porque é preciso muita imaginação, o cuidado de a remeter para a categoria das doutrinárias. Porque o grande problema é que a doutrinação racista é um problema. E a lei não a desejou. Portanto, há aqui um problema que que suscita dúvidas, certamente, à ERC, e que só pode ter como resposta uma resposta dada aqui, boa ou má, mas dada aqui. A outra coisa é, quando encontremos um espécime desses, estou a acamar, a Comissão, a ERC, pode mandar desativar o site ou o servidor onde está alojada essa peça? Na minha opinião, acho que sim, e acho, aliás, que acabámos de apresentar esta semana, nós, PS, um projeto de lei para tratar disso nos crimes sexuais, por exemplo. E nada disso, na minha opinião, na nossa opinião, viola a Constituição. Portanto, eu julgo que os senhores fizeram uma reunião com entidades públicas e fizeram um comunicado, que está no vosso site,
dizendo precisamente que é necessário uma clarificação legal. E, portanto, a única coisa que temos que fazer é estabelecer a metodologia para fazermos essa clarificação legal com o vosso envolvimento e com a nossa mão ativa desde o início. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo a palavra agora ao Conselho, mas eu gostava de saber qual dos senhores é que vai responder. Doutor João Pedro Figueiredo tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. É evidente, eu concordo com, e acho que todos nós concordamos, aliás, o comunicado que foi unanimemente subscrito concorda com essa solução, a de, portanto, se iniciarem trabalhos para a revisão legislativa, para se clarificarem uma série de questões que é urgentíssimo clarificar. A própria Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, eu não queria estar aqui a falar em nome da Comissão, mas fez-nos chegar também ao conhecimento de que já suscitou junto da ERC vontade de, através de qualquer forma de colaboração institucional, fazer um protocolo, qualquer coisa, que criasse um órgão informal para tratar destes assuntos. Seria uma espécie de Conselho da Informação informal que agrupava não só a ERC e a Comissão da Carteira, mas também os atores do meio, como os sindicatos de jornalistas, as confederações de meios, da comunicação social e outros. E, portanto, acho que é urgente, de facto, proceder a essas alterações. Eu aproveitava a oportunidade para esclarecer algumas coisas que não foram ainda devidamente esclarecidas e que têm a ver com o facto do cumprimento ou do não cumprimento de um acordo de corregulação que existe em matéria de classificações. A ERC sempre cumpriu esse acordo, esse chamado acordo de corregulação, porque não é um acordo de corregulação, não pode ser. A corregulação supõe a atribuição de competências a um órgão externo ao órgão que é competente para que trate de um determinado assunto. E, neste caso, a ERC não tem atribuição legal para fazer isso a nenhuma entidade. E, portanto, nós estamos aqui a fazer... a classificação das publicações é a competência da ERC. E, portanto, a ERC não pode deferir essa competência a ninguém. Portanto, aquilo não é um acordo de corregulação, ponto 1. Ponto 2, portanto, será um protocolo. Ponto 2, esse protocolo nunca foi ativado em 9 anos de existência de forma sistemática pelos subscritores. E, portanto, nesta altura em que surge uma questão relacionada com um site, surgem, digamos, a cavalgar esta onda, não é? E digamos, a exigir a participação no sistema de classificações. Eu chamo a atenção para o facto de que o sistema de classificações é importante e não pode ser deixado à iniciativa exclusiva dos regulados. Os regulados devem, sim, participar nas definições legais, ou seja, na elaboração da lei que estabelece as definições das classificações legais, mas depois os regulados não podem eles próprios tomar de assalto a tomada de decisão nessa matéria, porque as classificações não só determinam o enquadramento em matéria de taxas, sujeito à regulação, como também o acesso a incentivos do Estado à comunicação social, por exemplo, não é? E ainda há outros aspectos enfim, que têm lateralmente a ver com isto. E, portanto, esse acordo não deixou de ser cumprido. Atualmente, inclusive, depois da reunião que tivemos com esses parceiros, foram enviados aos parceiros uma série de registros para que eles os possam analisar e, portanto, a situação que temos é esta. Relativamente à questão do Notícias Viriato e do Bombeiros 24 em especial, quero esclarecer que o Bombeiros 24 não está registado neste momento, o processo de registro está em curso. O Notícias Viriato está registado como órgão de comunicação social de informação geral, porque, como vos disse, não há outra classificação possível a não ser a doutrinária, que supõe uma análise de conteúdo que não é feita por altura do registro. E devo também dizer que, nesta altura, está na ERC a decorrer um processo derivado de queixas relativamente à avaliação do site Notícias Viriato e poderá, eventualmente, depois, enfim, depois de se avaliar o que é, de facto, Notícias Viriato, que nós não sabemos exatamente, é um órgão de comunicação social, isso não tenho dúvidas, porque se apresenta como tal, tem tratamento editorial e destina-se à generalidade da população. Agora, um órgão de comunicação social que tem informação
Agora, não é seguramente um órgão de comunicação social jornalístico, isso não é. E, aliás, esta é uma primeira pista que deixo para a necessidade de revisão da legislação, é separar entre órgãos de comunicação social de natureza jornalística e órgãos de comunicação social de natureza não jornalística. E, a partir daí, então, separando o trigo do joio, poderemos trabalhar novas classificações que permitam atribuir, portanto, a qualificação de uma forma mais correta. Mas, atualmente, isso não é possível, como vos digo, porque a lei não nos permite, a ERC tem atuado estritamente no cumprimento de uma lei que está desatualizadíssima e, mais do que isso, eu devo-vos dizer que, muito embora o Sr. Deputado diga, e com razão, que os sítios informativos estão previstos em algumas leis, como, por exemplo, o decreto regulamentar dos registros. O decreto regulamentar é um decreto regulamentar, regulamenta uma lei. Qual é a lei habilitante para que o decreto regulamentar trate de sítios informativos na internet? Não há. A lei de imprensa não é, porque se aplica apenas a publicações impressas. O próprio conceito de publicação não é adequado às realidades da internet. Portanto, a lei de imprensa não é a lei habilitante. A lei da rádio e a lei da televisão também não é. Não há outra lei habilitante. A ERC já está a trabalhar, não é, nos limites da legalidade, se quer que lhe diga, porque estamos a utilizar, a acionar um decreto regulamentar que tem este problema de base. Não é? Outro sítio onde aparecem a referir os sítios informativos é o decreto-lei das taxas. E diz que os sítios informativos estão sujeitos a um determinado tipo de regulação. E, portanto, exige o enquadramento desses sítios informativos de qualquer forma. Nós temos que o fazer, atualmente temos que o fazer, e, portanto, não podemos deixar de fazer ou deixar de classificar. Entretanto, numa próxima oportunidade, continuarei a responder. É já daqui a 5 minutos. Obrigado. Senhora Deputada Fernanda Velez, por favor, tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, um cumprimento especial ao Conselho Regulador da ERC. Uma democracia plena, informada e pluralista depende da existência de informação fidedigna, apoiada em meios de comunicação social que mantêm os cidadãos informados de forma credível. Nesse ponto estaremos todos de acordo. A internet mudou profundamente a maneira como os cidadãos acedem e interagem com a informação. Também aqui concordamos. Mas nos últimos anos, a difusão de notícias falsas com graves implicações políticas, económicas e sociais tornou-se num fenómeno mundial de grandes proporções. Sobre a desinformação na comunicação digital, a ERC realizou em abril do ano passado um estudo já aqui referido, onde faz uma análise sobre a dimensão, a abrangência e a problemática em torno da proliferação da desinformação e falsas narrativas online dentro do quadro legal europeu e nacional. Com o título A Desinformação, Contexto Europeu e Nacional, o estudo diz: a separação entre o que é e o que não é órgão de comunicação social deverá também ser uma das linhas de ação do regulador. Só estando conscientes de que esta diferenciação existe e que ela é fundamental na escolha da informação credível é que os cidadãos podem estar seguros das escolhas que efetuam na hora de se informarem. E refere ainda esse estudo: é, pois, necessário reforçar e consolidar a confiança das pessoas nos órgãos de comunicação social acreditados pela ERC. De acordo com o mesmo estudo, a ERC afirma: importa salientar que o ambiente digital proporcionou o surgimento de um conjunto de novas realidades que não se enquadram na definição e modelo tradicionais de órgão de comunicação social, mas que são suscetíveis de disponibilizarem informação noticiosa e de reconhecimento por parte do público. A ERC, confrontada no seu trabalho diário com tais realidades e consequentes limitações de intervenção, aprovou, de acordo com a recomendação do Conselho da Europa, um conjunto de critérios tidos como relevantes para a qualificação de órgãos de comunicação social em ambiente digital e cuja adoção legal se entende fundamental. Dito isto, e tendo em conta o que já foi aqui referido, e acentuando ainda o facto de ser a ERC a assumir a necessidade de promover e reforçar a confiança do público nos órgãos de comunicação social tradicionais e oficiais, como forma de combater a desinformação na comunicação digital, pergunto: a ERC confirma-nos que a 12 de agosto de 2019 convidou o site Notícias Viriato a registar-se, considerando que o tratamento dado aos conteúdos aí disponibilizados poderá consubstanciar uma publicação periódica eletrónica? O que é que esteve na base? Qual a motivação da ERC para avançar com este convite, se assim foi concretizado? Este convite foi realizado após análise feita pela ERC relativamente ao cumprimento das exigências legais necessárias. Quais são essas exigências legais que foram observadas? Segundo Gustavo Cardoso, coordenador do Media Lab, o site de Notícias Viriato partilha uma visão ideológica que o afasta de poder ser um órgão de comunicação social, tal como é entendido pela maioria dos profissionais, jornalistas, académicos e públicos em geral.
Assim, pergunto, embora já tenha sido feita aqui alguma afirmação sobre este site. Durante o processo de análise, a ERC detectou algum indício que prove que o site Notícias Viriato constitui um instrumento de desinformação e manipulação? Um outro caso, que também veio a público e já aqui referido, é o do site Bombeiros 24. A ERC confirma-nos que este registro aconteceu por sua iniciativa? Mesmo depois de uma deliberação da própria ERC, que definiu o Bombeiros 24 como um website já identificado publicamente como produtor e difusor de desinformação? Segundo o estudo aqui já referido da ERC, a clara identificação dos órgãos de comunicação social, validada pelo regulador, facilitaria a identificação de sites de notícias falsas que àqueles se assemelham, mas que não cumprem os necessários requisitos jornalísticos, viabilizando a sua denúncia junto das entidades que venham a ser consideradas para tal competentes. Pergunto, este trabalho está a ser feito, em particular junto dos dois sites em questão, o site Notícias Viriato e o site Bombeiros 24? Muito obrigada, Sra. Deputada, que cumpriu o tempo. Passo agora a palavra ao Sr. Dr. Mário Mesquita. Diz que são 30 segundos. Veremos. Faz favor, Sr. Doutor. 40. Vá, arredondamos para 1 minuto. É o do João Pedro Figueiredo. Mas há aqui dois pontos que eu queria deixar ficar. Um é, e o Dr. João Pedro Figueiredo também de alguma maneira focou isso, eu acho que a estratégia de quem quer combater as notícias falsas e a desinformação tem que passar por incentivar o registro. Isto também diz respeito ao que disse o deputado Jorge Costa. Tem que passar por incentivar o registro, porque essa é a maneira da ERC ter algum controle em relação a essas entidades. Pronto, este é um ponto. Não é um registro qualquer, não é um registro de aceitar sites que consabidamente têm essa tendência para a desinformação, mas é um registro que os coloque na nossa área de ação. Isto é o meu ponto de vista estratégico em relação à questão dos registros. Depois há uma nota que eu queria deixar para o Sr. Deputado José Magalhães, que é só esta. Eu concordo inteiramente com aquilo que ele disse, não faz sentido haver aqui um ping-pong em que a ERC se responsabiliza dizendo que é a Assembleia e vice-versa. Nunca pensei fazer isso. Pronto. Acho que tem que determinar em conjunto algumas prioridades estratégicas e seguir o caminho que apontou. Portanto, inteiramente de acordo quanto a isso. Peço desculpa, João Pedro. Muito obrigada. Doutor, passo agora a palavra novamente ao Dr. João Pedro Figueiredo. Muito obrigado. Depois do resto que está ali até aos 5 minutos. Quanto tempo tenho? Desculpa. 3 minutos. Obrigado. Muito obrigado. É 5 minutos, não é? Está bem. Muito obrigado. Eu vou passar diretamente às perguntas que me foram feitas pela senhora deputada, que nos foram feitas pela senhora deputada Fernanda Beliz. A ERC confirma que a 12 de agosto convidou o Notícias 24. Sim, confirma. E a razão é aquela que foi apontada pelo professor Mário Mesquita. Os órgãos que aparentam ser órgãos de comunicação social e suscitam essa, digamos, essa credibilidade ou aparência de credibilidade junto do público devem estar sob regulação e, portanto, têm que estar registados. E a ERC, ao fazer uma análise preliminar, verificou que a organização do site, as notícias continham que eram de proveniência de outros órgãos de comunicação social, portanto, a organização editorial, aparentavam ser as de um site de comunicação social e então convidou o site a registar-se. Relativamente, foram cumpridos os requisitos do registro, lá está, os requisitos do registro são requisitos meramente formais, são requisitos que têm a ver com a apresentação da sinopse editorial e a sinopse editorial. A lei, o decreto regulamentar dos registros, diz especificamente que deve dizer qual é a temática, a previsão do número de páginas, a respectiva área de distribuição e a tiragem prevista do órgão, mais nada. Quando se trata de publicações periódicas informativas, devem também apresentar um projeto de estatuto editorial. Mas a lei também diz, o decreto-lei também diz que antes de se tornar definitivo, a avaliação, portanto, o registro só se torna definitivo depois de verificar a conformidade do órgão com a sinopse. E como vimos, a sinopse é muito limitada em termos ou seja, não se põe uma análise de conteúdo. O que acontece é que depois de o órgão estar registado,
eventuais queixas ou iniciativas oficiosamente suscitadas pela ERC por algum desvio que se entenda verificar, sujeito ao órgão à apelação, e nós abrimos um processo para averiguações e depois aí extrairemos as devidas conclusões em termos de deliberação. Durante o processo, já agora o Bombeiros 24 não está ainda registado e, portanto, o registro... Durante o processo, o registro foi feito por sua iniciativa, não, porque ainda não foi também idêntico. O procedimento do Bombeiros 24 foi idêntico ao do Viriato, Notícias Viriato. E depois, eu julgo que perguntou se a denúncia, se verificando que se trata de um site de informação, se há denúncia às entidades competentes. Sim, nós inclusivamente já houve um caso que tem uma deliberação relacionada com um site que se chama Gazeta Política, em que ninguém sabe quem são os donos, não sabemos onde é que estão alojados e que por isso não é possível regular, que nos pareceu um site de informação e com notícias que poderiam pôr em causa, digamos assim, a segurança pública, inclusivamente, atendendo ao alarmismo que causavam e nas matérias que tratavam, e remetemos o caso para o Ministério Público. Portanto, a resposta está dada. Já agora eu gostaria só de dizer uma última coisa, uma vez que ainda tenho 20 segundos, só para dizer que, de facto, a Assembleia da República, na minha perspectiva, sendo o legislador, estamos a falar de direitos, liberdades e garantias, é o legislador por excelência, é a primeira peça da regulação e, portanto, é o primeiro regulador e tem portanto, deve tomar a iniciativa. Se depois a iniciativa legislativa, a forma como quer fazer, depois é evidente que poderá envolver a participação de todos e é desejável que o faça. Ao mesmo tempo, também seria desejável que, ao invés do desinvestimento que só foi colmatado este ano pelo Governo em matéria de representação de uma pasta da comunicação social, não é, que o poder político não se tivesse demitido durante 2011 até 2019, não é, da existência de um responsável pela comunicação social, sobretudo num tempo em que precisamos urgentemente de definição de políticas públicas para a comunicação social. Esperemos que isso venha a ser combatado e que não venha tarde demais. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Senhora Deputada Diana Ferreira, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os membros do Conselho Regulador da ERC, de pedir desculpa por ter chegado quando a audição estava a decorrer e de pedir desculpa por me ausentar de seguida, mas estou na audição da Ministra da Administração Pública, terei que intervir também daqui a uns minutos, por isso vou ter também uma intervenção necessariamente breve, relativamente aqui às questões que nos são convocadas por força do requerimento do BE. Já fui tomando nota das respostas que foram sendo dadas aos restantes grupos parlamentares. As preocupações que o PCP tem tido relativamente às questões das notícias falsas, embora permitam-me que diga que juntar a palavra notícias e falsas numa mesma expressão não é de todo algo que nos agrade. Uma notícia, para ser uma notícia, tem que ter factos e factos verdadeiros, senão não é notícia. Mas esta questão das notícias falsas, da desinformação ou da manipulação da informação, nós temos tido em diversos momentos até possibilidade de colocar preocupações que temos em relação a esta matéria, e no que se refere a esta questão específica sobre o registro deste sítio ou deste site de Notícias Viriato e outros, o que importava aqui saber é agora que este passo está dado, ou seja, o site está registado, foi feito o registro, está considerado, considerando até competências que a ERC tem definidas nos seus próprios estatutos de acompanhamento e de intervenção junto destes registros, chamemos-lhe assim, que é para ainda não darmos aqui uma outra classificação. O que é que efetivamente a ERC pretende fazer na continuidade do acompanhamento desta questão? E perante situações em que efetivamente se verifiquem ou se verifiquem mais a existência de factos ou de algo indicado que não é verdadeiro, de desinformação, de manipulação de informação, de que forma é que a seguir a ERC também pretende agir face a essa realidade. Foi aqui dada na última resposta também pelo Dr. João Pedro Figueiredo da questão de queixas feitas ao Ministério Público, se essa é também uma ação que ponderam ou se ponderam até um outro tipo de ação em relação a este e já agora em relação a outros sites ou outros órgãos de comunicação social, porque depois a questão das notícias falsas não se resume só à questão da internet,
internet, e nós não podemos também aqui deixar de o dizer. Há todo um acompanhamento de outras dimensões desta realidade que também tem que ser feito, e por isso também quais são, no fundo, as ações futuras que a ERC pretende tomar. Penso que ouvi, podia-me corrigir se tivesse feito este registro errado, que já têm queixas relativamente a este site especificamente, o que eu penso que também dá instrumentos à ERC para poderem trabalhar e aprofundar ainda mais esta mesma questão, e queria também saber se no geral nos podem, no fundo, dizer que queixas é que são, que factos é que essas queixas apontam, se há algum tipo de informação sobre as queixas que foram feitas à ERC, que também possam ser transmitidas aqui à Assembleia da República, para também termos noção, no fundo, daquela que é a reação que tem chegado à ERC por parte de um conjunto de pessoas. Registramos também a questão de que provavelmente será preciso alterações legislativas de vária natureza também para garantir aqui um maior combate à realidade que temos vivido das notícias falsas, embora ela também não seja, no nosso entender, uma realidade nova, tem se calhar um outro mediatismo neste momento e tem uma propagação muito mais rápida do que noutros tempos. Registramos naturalmente isso. Temos também conhecimento do estudo que a ERC já fez e que até já apresentou na Assembleia da República sobre esta mesma matéria, e são assuntos que o PCP naturalmente irá continuar a acompanhar, não esquecendo aqui algo que é fundamental, seja nestes sites da internet, seja em redes sociais, seja em órgãos de comunicação social que tenham um outro tipo de credibilidade também no nosso país, em que estas realidades aconteçam, em que existam efetivamente manipulação de informação ou desinformação, que ninguém que tenha responsabilidades fique passivo em relação a esta realidade. É também isto que aqui não podemos deixar de dizer. Penso que cumpri o tempo e agradecia também na resposta. Eu vou assistir à resposta que o Conselho Regulador nos dará, mas de seguida terei que me ausentar, pelo que peço também desculpa por não ficar para a segunda ronda, não garantindo sequer conseguir estar presente na audição que se vai seguir. O Sr. Dr. João Pedro tem 5 minutos e meio, porque a Sra. Deputada deixou 30 segundos. Muito obrigado. O que é que efetivamente era que está a fazer no acompanhamento da situação do Notícias Viriato? Estamos a avaliar a queixa, portanto o processo ainda não está encerrado e eu não posso pronunciar sobre o seu sentido. O que eu posso dizer é que, na pergunta que me faz a seguir, o que é que a ERC pode fazer? A ERC pode fazer digamos, duas coisas, ou reclassificar, se entender que perante a análise do conteúdo o órgão não é de natureza informativa, e atenção, porque quando falo em natureza informativa não estou a falar em natureza jornalística, temos essa condicionante, porque estamos a falar de tudo o que circula é informação, não é? Agora, a análise relativamente à qualidade do órgão está cingida àquela dualidade, que é doutrinárias ou informativas, e portanto é com isso que temos que jogar, e podemos eventualmente reclassificar, se for o caso, não sabemos, ou então, ou independentemente disso, aferir a veracidade dos conteúdos veiculados e apreciar as queixas que nos apareçam relativamente a eles e portanto, deliberar no sentido de considerar, por exemplo, não verificado o rigor da informação, ou considerar que, havendo suspeitas da prática de um crime, deve ser, portanto, notificado o Ministério Público para fazer o que entender. Agora, também lhe digo que estas recomendações e deliberações, não havendo uma lei que enquadre a questão da desinformação, não passam também das declarações piadosas, digamos assim, ou pelo menos das declarações com intuito pedagógico, porque depois, ao contrário do que disse o Sr. Deputado José Magalhães, a ERC não tem neste momento capacidade para mandar fechar um site, por exemplo, mesmo que saiba que ele contém desinformação. A única... Pode ter no futuro. Agora, exatamente, a única competência que temos a esse nível tem a ver com, estranhamente, sites alojados noutros países da União Europeia que ponham em causa valores fundamentais como a segurança pública, a proteção de menores e tudo mais, mas deve ser precedido de um processo de notificações à Comissão Europeia e ao país onde esse órgão está instalado, ao abrigo da Lei do Comércio Eletrónico. Mas é também uma forma de atuação muito
muito limitada e muito morosa, que não responde à situação. Existem soluções legislativas já testadas em países como a França ou a Alemanha. Recentemente o Canadá está a fazer uma profunda revisão legislativa em que também encara a questão das fake news. Os ingleses também estão a fazê-lo. O CSA belga tem tomado já orientações públicas muito claras relativamente a este aspecto e acho que nós ainda estamos um bocadinho, muito embora tenhamos no nosso plano de atividades a continuação do estudo da desinformação e a sua atualização e também um levantamento de todas as necessidades de alteração legislativa do setor da comunicação social. Isso está previsto ser feito e já começamos a fazer, por exemplo, em termos da rádio, da lei da rádio, em termos dos próprios registros, estão a ser desenvolvidos projetos de revisão internos legislativos que estarão prontos daqui a 3 ou 4 semanas e que aguardarão depois os contributos de outros parceiros, não é? E, portanto, nós estamos a trabalhar a esse nível, no sentido de rever a legislação que existe. Portanto, é esse contributo, essa colaboração que a ERC pode fazer para além, digamos, da reação e da deliberação, que nunca será algo de muito eficaz se o problema, na verdade, se manifestar, porque eu também não acho que estejamos neste momento numa situação tão grave como outros países enfrentam, por exemplo, não é? Em matéria de desinformação, sobretudo países com maior poder económico e maior poder, enfim, posicionamento estratégico, como a Alemanha, não é? Que têm outras preocupações a esse nível. E, portanto, basicamente era isto que eu gostaria de dizer. Acho que respondi a tudo. Fantástico, Sr. Doutor. O Sr. Doutor, sobrou-lhe tempo. Agora passamos a palavra ao grupo, ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, já favor, Sr. Deputado Jorge Costa, são 2 minutos. Mas se quiser utilizar 3, não há problema. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Há aqui uma constatação de que há um debate por fazer sobre desinformação e sobre a adaptação da legislação portuguesa ao problema, sobre dar nova configuração aos novos meios e previsão legal para o seu funcionamento. Certamente que estaremos todos de acordo sobre isso. Mas não foi isso que nos trouxe aqui hoje. Não foi isso que causou o problema que aqui hoje estamos a analisar. Aquilo que causou o problema que aqui hoje estamos a analisar foi uma iniciativa ativista da ERC, iniciativa tomada pela ERC, não em resposta a um problema que surgisse, mas sim perante a passividade inclusiva dos próprios sites de desinformação de que estamos a falar, eles não foram pedir nada e foi a própria ERC que foi querer dar-lhes este estatuto. E, portanto, é esse ativismo que nos trouxe a este debate. E que nós saímos do debate mais preocupados do que entramos. Saímos do debate mais preocupados do que entramos, porque, diz-nos o Dr. João Pedro Figueiredo, não há uma definição de órgão de comunicação social, não se sabe o que isso possa ser desse ponto de vista. Mas o Notícias Viriato é um órgão de comunicação social, também nos diz. A lei impõe um registro de sites informativos. Então, um site de desinformação pode ser registado como um site de informação? A desinformação também é informação? A ERC não faz a aferição da qualidade dos sites, mas enviou a Gazeta Política para o Ministério Público. Foi em função de quê? Certamente não foi em função da sinopse que o Gazeta Política entregou. Foi porque a ERC leu o site Gazeta Política e percebeu que, tal como o Notícias Viriato, é um centro de produção da desinformação e discurso de ódio. No caso de Notícias Viriato, não foi isso que aconteceu. Tomou a iniciativa de enviar um pedido de registro. Se calhar só não o fez com a Gazeta Política porque não encontrou o contacto. O registro só resulta da sinopse. Mas se nós lermos a lei de imprensa, o que a lei de imprensa nos diz é que um site, para ser registado como de informação geral, tem que ter um estatuto editorial, cito, que defina claramente a sua orientação e os seus objetivos e que inclua o compromisso de assegurar o respeito pelos princípios deontológicos e pela ética profissional dos jornalistas, assim como pela boa-fé dos leitores. Estava isto assegurado no Bombeiros 24 e no Gazeta Política e no Notícias Viriato? Claro que não estava. O Notícias Viriato é um órgão de comunicação social, mas não é jornalístico, diz-nos o Dr. João Pedro Figueiredo. Então, se não é jornalístico, porque é que tem um diretor que passa a ser equiparado a jornalista? Foi por iniciativa da ERC e pelo efeito do seu registro que este site passa a ter acesso a um diretor equiparado a jornalista.
é que esse diretor equiparado de jornalista passa a poder subscrever cartas à Comissão da Carteira, a propor novos jornalistas agora fabricados na fornada do Notícias Viriato. Portanto, não é uma pequena, não é um ato inconsequente dar esse registro ao Notícias Viriato. Sim, um diretor do Notícias Viriato, ao ter estatuto equiparado a jornalista, que para efeitos do estatuto de jornalista tem as mesmas prerrogativas, pode subscrever uma carta à Comissão da Carteira para o registro de novos jornalistas. Finalmente, uma pergunta que não respondeu das primeiras que lhe fiz. O protocolo não foi, ainda antes dessa ainda, tinha perguntado se havia outros pedidos que estivessem pendentes, outros convites que tivessem sido feitos e o que é que lhes sucedeu. Obrigada, Outra pergunta sem resposta, as coimas. Estão a ser cobradas coimas ou não estão a ser cobradas coimas? Finalmente, o protocolo não foi ativado, disse-nos o Dr. João Pedro Figueiredo, mas a verdade é que, durante anos, foram enviados os novos registros para conhecimento prévio da Associação Portuguesa de Imprensa e do Sindicato de Jornalistas que poderiam ter-se pronunciado, não sei se o fizeram, se não, se calhar não o fizeram, mas esses registros deixaram de ser enviados. E essa é que é a mudança na aplicação do protocolo, pelo menos essa é a informação que veio a público. Obrigada, Sr. Deputado. Temos então, continua a ser a mesma pessoa a responder, Sr. Presidente? Com todo o gosto, passa a palavra ao Dr. João Pedro Figueiredo. Por favor. Muito obrigado. Eu vou para já esclarecer algo que parece que não ficou, enfim, não ficou por culpa minha. A ERC convidou estes órgãos a pronunciar-se na sequência de queixas que recebeu de outros órgãos de comunicação social que entendiam que se eles estavam registados, estes órgãos também deviam estar. E, portanto, na sequência dessas queixas, a ERC, sim senhor, entendeu que deveria fazê-lo. E deveria fazê-lo porquê? Já foi dito aqui pelo Dr. Mário Mesquita, e eu também por mim, e volto a dizê-lo, é uma questão estratégica de regulação, não deixar este tipo de entidades à solta, sem regulação. E, portanto, é evidente que é melhor tê-los registados do que não tê-los registados. A questão que lhe está a fazer confusão, julgo eu, é a questão da classificação. E essa é outra questão. Não é? Que só pode ser alterada com uma alteração legislativa, porque na verdade nós não temos hipótese de classificar de uma maneira ou de outra. Fala-me na questão da sinopse. A sinopse, a lei é clara. A sinopse tem aqueles temas que eu referi ainda há pouco. É só qual é que é o tema, qual é que é a periodicidade e pouco mais. Portanto, são aspectos meramente formais. O registro é sempre prévio à publicação e depois só se converte em definitivo mediante uma análise da correspondência à sinopse ou não. Não fala na correspondência ao estatuto editorial. Se calhar até devia falar, a lei devia falar nisso, não é? Eu concordo com isso. Aliás, há uma proposta dos registros, do nosso Departamento dos Registros, em que consiste precisamente em que a lei previsse que em situações duvidosas devesse fazer um confronto com o estatuto editorial. O que é certo é que estes órgãos têm um estatuto editorial, como a lei exige, onde se comprometem ao respeito de uma série de valores, tais como os jornalistas o fazem. E o que é que isto nos permite fazer? Permite confrontá-los com o não cumprimento desse estatuto editorial e de deliberar no sentido de considerar que esse estatuto não está a ser cumprido. Neste momento, perante a lei que temos, é isto. Há uma coisa que também podemos fazer, é obrigá-los a publicar a deliberação da ERC que os condena em determinado sentido, não é? Isto depois também será avaliado pelo Conselho Regulador. Ou seja, aqui a questão essencial é chamar digamos, atividades que estão desenquadradas, não é, para a regulação e depois aplicar os médios regulatórios que existem no quadro legal atual, porque o quadro legal atual é muito insuficiente, como lhe disse, e portanto carece mesmo de revisão. Isto que já é urgente há algum tempo, acho que agora é a altura certa e não podemos, digamos, adiar mais. Relativamente à Gazeta Política, a questão aqui é diferente, é porque a Gazeta Política não tinha titulares visíveis, nem estava alojado sob servidor português, pelo menos nós não conseguimos obter. E ao não estar alojado sob servidor português, não temos jurisdição sobre ele, não é? E o que fizemos então foi mandar para o Ministério Público, porque em caso da prática de crime, há determinados tipos de crimes que se consideram consumados no país em que são feitos, mas também no país a que se destinam. E aí o Ministério Público poderá, depois, recorrendo à cooperação internacional em matéria judiciária, atuar-se e entender que é esse o caso.
Relativamente ao estatuto editorial, aí tocou num ponto que me parece, de facto, existe uma contradição muito grande no atual sistema que tem a ver precisamente com isso. Porque, por um lado, os órgãos de comunicação social, todos eles, se forem informativos, têm que ter um estatuto editorial. O Estatuto Editorial diz que devem ser respeitados os direitos dos liberdades e garantias das pessoas e os deveres jornalísticos. Mas depois há órgãos informativos que não são jornalísticos, porque não têm jornalistas e estão sujeitos ao cumprimento do Estatuto Editorial. Pois é, mas é essa a ratio, a razão de ser do equiparado a jornalista, que, na minha perspectiva, e como já lhe disse, parece uma aberração. Existir um equiparado a jornalística, mas é o que existe na lei, o que significa é que o Bloco de Esquerda diz e bem que, ao atribuir-se o cartão de equiparado, está-se-lhes a dar prerrogativas próprias dos jornalistas. É verdade, mas também se lhes está a dar as obrigações. Ou seja, se eles não cumprem as obrigações a que os jornalistas estão adstritos, mesmo não sendo jornalistas, estão sujeitos à regulação e à apreciação negativa da sua conduta por parte da ERC. Agora, outra coisa que me diz também é... Falou-me na questão dos equiparados a jornalista e da atribuição. A questão do jornalista. Isso não é verdade, porque os jornalistas, para serem jornalistas, têm que cumprir um estágio sob a alçada de um jornalista e não de um equiparado a jornalista. Isso está previsto no Estatuto de Jornalista e não há dúvida nenhuma que o equiparado a jornalista não pode dar um estágio a um jornalista. Tá? Acho que respondi a todas. A questão das coimas. Outros pedidos pendentes. Não temos conhecimento de que haja outros pedidos pendentes em órgãos desta matéria. A nível do Conselho poderá eventualmente haver, mas atendendo, digamos, ao que se gerou publicamente relativamente a esta matéria, é provável que os serviços tivessem o cuidado de nos avisar se houvesse alguma coisa mais sobre isto. Relativamente às coimas. A questão das coimas não é se estão a ser cobradas ou não, a questão das coimas é a seguinte: nós podemos aplicar coimas pela ausência de registro se o órgão continuar em funcionamento. Como sabe, as coimas obedecem a um procedimento administrativo que depois vai para tribunal e metade, digamos assim, do destino delas é a prescrição, não é? Como sabe, atendendo à lentidão do sistema da justiça. Mas o pior não é isso, o pior é que, aplicando uma coima, não há nenhuma sanção para a continuidade da publicação. A lei não diz nada, só há um motivo de cancelamento oficioso do registro que está na lei, que é os registros não serem, ou seja, a periodicidade da publicação não corresponder àquela que está determinada. Isso é que é o único motivo de cancelamento do registro. E mesmo assim não nos diz que podemos mandar cancelar o órgão. Portanto, atualmente o problema é esse, é mesmo que apliquemos coimas, e se conseguirmos chegar à fase da execução da coima, isso não invalida a continuidade da atuação destes órgãos, porque não há mecanismos legais para o fazer. E nós estamos a falar de direitos, liberdades e garantias, e o Sr. Deputado sabe bem que, em matéria de liberdade de expressão e de liberdade de informação, todas as restrições, aliás, como em relação a todos os outros direitos, liberdades e garantias fundamentais, todas as restrições têm que estar previstas na lei. Nós não podemos inventar restrições. Portanto, rege um princípio de legalidade estrito. Que essa questão já está esclarecida, Sr. Professor, e, portanto, agora passamos para a segunda ronda. A segunda ronda tem inscritos a Sra. Deputada Sara Velez, do Grupo do GVPS, a Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD, continua a ser o deputado Jorge Costa, do BE, e temos também a deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito bem. Então, dou a palavra à Sra. Deputada, mas vai estar. A Sra. Deputada, eu queria esclarecer aqui os nossos convidados que as pessoas, quando não estão aqui presentes, não é porque lhes apeteceu irem-se embora. É porque, neste momento, nós temos sempre, todas as terças-feiras, várias comissões a decorrerem em simultâneo. Hoje temos especialmente um problema. Bem, uma coisa boa, que é que temos cá vários membros do Governo a serem ouvidos em diferentes comissões, a saúde, a administração pública, a administração interna, enfim, várias comissões, e este grupo parlamentar do PCP tem um deputado que costuma ser a coordenadora aqui, mas tem que estar noutro sítio. Aliás, como a deputada Diana Ferreira também está aqui, fez o trabalho dela aqui, teve que ir para outra comissão e voltará dentro de alguns momentos
para colocar as questões da segunda ronda. Entretanto, passo a palavra à senhora deputada Sara Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, senhora Obrigada, deputada. senhora Presidente, senhores membros do Conselho da ERC. A nova realidade da comunicação digital trouxe desafios à atividade do regulador que exigem certamente uma maior observância em tempo real do que vai acontecendo na rede. São efetivamente muitos os projetos de natureza individual ou coletiva, uns de forma mais assumida, outros mais dissimulados, que veiculam conteúdos tidos como noticiosos ou informativos e que estarão aparentemente sujeitos às mesmas regras e critérios que obrigam os órgãos de comunicação social. Bem, é uma questão que deixo, não sei. Depois de ter ouvido aqui as vossas considerações, eu penso que estarão. Pronto. Temos sido confrontados nos últimos anos com o crescimento destas plataformas, não faltam por aí exemplos que vão desde páginas de web com conteúdos alegadamente informativos, canais de vídeo que inclusivamente se intitulam como televisões locais, que fazem notícias, que têm alinhamentos do género telejornal, ou jornal da tarde ou da noite, consoante a hora a que passam. A qualidade destes conteúdos e a veracidade do que é transmitido e os propósitos que servem ficam muitas vezes cobertos por uma névoa que é difícil de focalizar e entender com nitidez. Os dois exemplos que aqui hoje são trazidos e como já foi referido, são reconhecidamente casos de sites de desinformação, disseminadores de notícias falsas e que não cumprem com os mínimos critérios que podemos atribuir a órgãos de comunicação social, de comunicação pelo menos jornalística. Uma das desvantagens de ser das últimas pessoas a fazer perguntas é que muitas das perguntas que eu tinha aqui para vos fazer já foram feitas e algumas delas também já foram esclarecidas. Queria-vos deixar apenas uma questão que diz respeito a uma reflexão que pedia que partilhassem também com a Assembleia da República e que me ficou de tudo o que já ouvi até agora. Se é verdade que a ERC convida estes sites a registarem-se para os poder ter mais próximos de si, de alguma forma, ir podendo acompanhar melhor a atividade que exercem, isso não poderá criar junto da população, junto dos leitores, junto dos consumidores, a ideia de que a ERC, de alguma forma, reconhece qualidade à informação ou à alegada informação que é veiculada por estes meios. Isto coloca-me a segunda questão, também gostaria de ouvir os vossos contributos para esse efeito, que tem que ver com que ferramentas nós poderemos dotar a legislação, a regulação, no sentido de ser mais fácil para o consumidor final destes conteúdos poder avaliar criticamente a sua veracidade ou a sua falsidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Conselho da ERC, do que foi dito aqui hoje, esta tarde, confirma-se que no âmbito do combate à desinformação, o quadro legal e regulatório em vigor na área da comunicação social apresenta limitações que importa ultrapassar. Perante a necessidade de se avançar para uma regulação mais eficiente, gostaríamos de saber se a ERC já desenvolveu algum trabalho que pode vir a servir de base a um conjunto de revisões legislativas consideradas necessárias, designadamente Lei da Imprensa, Lei da Rádio e Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais. No caso de já existir esse trabalho, o que é que a ERC pensa fazer? Quais vão ser os próximos passos da ERC para que se possa rapidamente proceder a uma atualização e adaptação do quadro legal e regulatório em vigor face a estas novas realidades? Mesmo que, como mero elemento de reflexão, a ERC tem algo que possa partilhar connosco? Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Costa, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. No fim desta sessão, eu não posso fazer outra pergunta que não seja uma muito simples. Este órgão de comunicação social, segundo as palavras da ERC, ganhou notoriedade recente por ter acusado membros da comunidade cigana de um crime hediondo que essas pessoas não cometeram, e acusar o conjunto da comunicação social de omitir essa informação por razões ideológicas. É este órgão de comunicação social, conhecido, que hoje é dirigido, o autor dessa notícia, por um equiparado jornalista, que obteve esse estatuto na sequência do registro
da publicação. O que eu pergunto é, agora que estamos perante uma publicação registada pela ERC, com estatuto de publicação de informação geral, um site que deixou de ser um mero site de extrema-direita perdido no espectro, para passar a ser uma publicação de informação geral, muito embora se perceba que a ERC depois não dispõe de quaisquer meios para intervir sobre ele, o que é que a ERC prepara ou entende fazer para responder à prática de discurso de ódio e intoxicação da opinião pública por parte deste órgão de comunicação social que já cometeu estes delitos em concreto. Muito obrigado. Muito obrigada. A senhora deputada Diana Ferreira não pode sair da comissão onde está e, portanto, agora, para responder a todos em global, a doutora Fátima Rezende, claro, e depois será o senhor doutor do costume. Senhora Presidente, muito obrigada, agradeço, até porque também é uma forma de pedir, de justificar que a minha ausência na anterior reunião, mas estava em serviço da ERC fora do país, portanto não pude estar presente, e agora agradeço à senhora deputada Conceição Velez ter feito... Fernanda, peço desculpa. Fernanda Velez ter colocado a pergunta sobre o que estávamos a fazer, porque é a oportunidade que eu tenho de falar, uma vez que esta matéria dos registros não é da minha área. E a minha área é a supervisão, tratamos de televisão e da rádio, e no seguimento da pergunta, em resposta à pergunta que a senhora deputada fez, gostaria de dizer que a ERC está a fazer, já fez, está a fazer ainda, porque não está finalizada, uma proposta de alteração à lei da rádio. Temos tido alguns problemas com a lei da rádio, nomeadamente nas modificações dos projetos. Para que se entenda bem, eu dou o exemplo. Um exemplo muito prático. Eu compro uma churrasqueira e quero abrir uma loja, um restaurante de sushi. E durante 2 anos, segundo a lei da rádio, entende-me? Durante 2 anos eu tenho que estar a trabalhar na churrasqueira e só passado 2 anos é que posso mudar para um restaurante de sushi. Porquê? Porque isto só não acontece quando há os pedidos cumulativos da sessão e da modificação do projeto. Portanto, há uma sessão de um projeto e só passados 2 anos é que pode haver uma modificação do projeto. Isto é uma das questões que têm sido levantadas e isto cria um grave problema às rádios, principalmente aquelas que não estão a ter lucro, e tem sido complicado. A par disto, estamos a fazer um estudo sobre o estado das rádios em geral no país, e esse estudo será conjugado com a proposta que iremos fazer e que iremos apresentar. Penso que até ao fim do ano vamos conseguir fazer essa proposta à Assembleia, portanto, a esta Comissão, sobre as alterações da lei da rádio. Só um minuto. Cumprimento toda a gente, é uma oportunidade para falar, exato. Não, queria só deixar também uma nota positiva, que é, para além desta questão que se põe com os registros, a ERC dispõe de outros instrumentos que desenvolve e que indiretamente combatem ou tentam combater a questão da desinformação. Nomeadamente, que aliás é uma lei aqui da Assembleia da República, que é da transparência, por isso nós temos o portal da transparência, onde qualquer órgão de comunicação social, e quando estamos a falar de órgão de comunicação social, e daí muitas vezes alguma confusão que se gera, por exemplo, no portal da transparência estão cerca de 2.000 órgãos de comunicação social, mas se olharmos os órgãos de comunicação social jornalísticos são menos de metade, e por isso muitas vezes nós, quando estamos a apreciar esta matéria, julgamos que estamos a apreciar só os órgãos jornalísticos, e não é o caso. Há muitos outros que estão debaixo, no fundo, da regulação da ERC, mas estava a dizer, esse portal de transparência, onde, por exemplo, qualquer órgão de comunicação social é obrigado a ter quem são os acionistas, quem são os órgãos sociais, quem são as direções, e inclusive, para além disso, ter lá os respectivos currículos, quer profissionais, quer académicos. Isto é uma forma de tentar
no fundo, averiguar e fazer uma sindicância, há a hipótese de haver lobbies, de haver pressões e com o cruzamento da informação. E por isso, no fundo, esta nota positiva é dizer que a ERC também tem outros instrumentos para além daqueles que o deputado Jorge Costa referiu. Por outro lado, uma das razões, aliás, por exemplo, que o Dr. João Pedro Figueiredo falou na questão da queixa ao Ministério Público é exatamente porque a Gazeta Política não está na plataforma porque não se sabe quem é o dono, nem sabe quem são os proprietários e vem de um site instalado fora. Agora, é evidente que isto é uma matéria muito melindrosa em termos de ser feito o filtro. Daí a necessidade da nova legislação, como foi aqui já bastante referido. Até porque a própria lei constitucional, que há bocado o Sr. Deputado José Magalhães referiu, diz aqui a dado ponto que o direito de fundação de jornais e de quaisquer outras publicações e dos meios de independentemente da autorização administrativa, caução ou obrigações prévias, não pode ser vetada. Ou seja, a própria Constituição impõe isto, daí estas limitações da própria ERC. Sra. Presidente, permite se passava a palavra. Então passamos a palavra. Muito obrigado. Relativamente à pergunta da Sra. Deputada Sara Velez, se o registro destes sites não faz correr o risco de suscitar junto à população uma credibilização relativamente aos seus conteúdos, atendendo ao sistema atual de classificações, é um risco, na verdade. Mas a função do registro não é essa, em lado nenhum. Aliás, só há uma situação em que o registro é constitutivo de direitos em Portugal, que é o da hipoteca, acho eu. Nos outros, até no registro predial, o facto, a descrição registal estabelece uma presunção relativamente à titularidade e não atribui o direito, não é? O direito quero eu dizer com isto que, transpondo o exemplo para os órgãos de comunicação social, o órgão de comunicação social não deixa de ser órgão de comunicação social por não estar registado, não deixa de ser outra coisa, não é? O que o registro atribui é uma presunção de que aquilo é um órgão de comunicação social. Agora, eu chamo a atenção para o facto de que os órgãos de comunicação social atualmente, não é, são da mais variedíssima ordem. Não tem que ser órgãos de comunicação social jornalísticos. Há as revistas de culinária, revistas de banda desenhada, inclusivamente, são órgãos de comunicação social. E... Diga. De horóscopos, exatamente. Portanto, ou seja, temos um manancial de publicações que, aliás, se questiona a sua submissão ao registro da comunicação social, mas enfim, mas são consideradas comunicação social. Com o novo sistema de classificações de órgãos de comunicação social, eu julgo que esse problema tenderia a diminuir. No sentido de, por exemplo, isto aqui é uma ideia pessoal da minha parte, não foi discutida no Conselho, mas se a lei obrigasse a que estes sites exibissem a sua classificação, tal como atribuída pela ERC, num cenário de lei futura, onde ficasse clara a sua natureza, isso era uma forma de assegurar alguma transparência relativamente àquilo que são, não é? Relativamente à pergunta da Sra. Deputada Fernanda Velez, que reconhece as limitações existentes e pergunta que trabalho tem sido desenvolvido pela ERC e o que a ERC pretende fazer. A doutora Fátima Rezende já falou na questão do estudo das rádios e das propostas de lei que estão a ser feitas nesse domínio. Eu também já falei há pouco da questão da revisão da lei de imprensa e do decreto regulamentar dos registros. Existe um grupo de trabalho constituído neste momento na ERC para acompanhar a revisão da diretiva sobre serviços de comunicação social audiovisual, que já está constituído há alguns meses e que já fez um levantamento das necessidades de transposição legislativa e continua a trabalhar nesse sentido. Agora, há uma coisa que eu quero alertar, é que no âmbito da desinformação nós não temos, ainda não tomamos nenhuma iniciativa no sentido de formular uma proposta legislativa. Esse é um problema um bocadinho mais
mais, digamos, sistémico, porque não tem a ver apenas com a comunicação social, não é? Atravessa todos os setores. E o que eu quero dizer com isto é que, se estamos a falar de desinformação, seja lá o que isso for, porque isso é outro problema, ainda não há uma definição de desinformação, nós podemos dizer um site como o exemplo que o Sr. Deputado deu, do Notícias Viriato, que dá uma notícia falsa relativamente à questão do assassinato do jovem cabo-verdiano em Braga, não é? Dizendo que foi perpetrada por um grupo de ciganos e que terá subjacente, digamos, um enviesamento ideológico, não é? De extrema-direita, eventualmente, não sei, mas é uma notícia falsa, não é? Para todos os efeitos. Este tipo de situações tem que ser, digamos, encarado numa perspectiva mais sistémica e não no âmbito da legislação atual. Porquê? Porque a imprensa está feita para a imprensa tradicional, uma adaptação da lei de imprensa aos novos meios de comunicação social, na minha perspectiva pessoal, isto não foi discutido no Conselho, volto a dizer, mas acho que não é a solução adequada, porque as realidades são completamente diferentes, portanto, da regulação do espaço público da comunicação online é uma questão que não, ou seja, a lei de imprensa, a lei de rádio e a lei de televisão não tem resposta para os problemas que isto dá, desde logo ao nível da definição do que seja desinformação, da definição do que seja a desinformação que exige medidas mais duras, como aquela que convoca questões como o discurso do ódio, como o racismo, como a discriminação de mais variado tipo. Isso convoca, digamos, uma resposta sistémica muito mais transversal e que não se reduz ao universo da comunicação social, sem prejuízo da comunicação social, da relação da comunicação social poder, e aqui já respondo à questão do Sr. Deputado Jorge Costa, poder se pronunciar sobre o rigor, a ausência de rigor de uma notícia desta natureza. E, inclusivamente, se verificar que existem indícios da prática de um crime de incitamento ao ódio, isso é uma outra questão que é insuficiente na minha perspectiva pessoal, volto a dizer, na lei, também pode remeter o caso para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa atuar. A questão do incitamento ao ódio, já agora permite-me só fazer aqui um pequeno parágrafo, é muito relevante e complicada. Porquê? Porque o incitamento ao ódio supõe, portanto, digamos, um convite, digamos assim, a agir num sentido de prejudicar um grupo étnico ou um determinado grupo de pessoas. Portanto, existe uma intencionalidade. Portanto, é um crime o incitamento ao ódio. E para isso é preciso que exista uma intencionalidade específica. O que sucede é que muitas vezes o chamado discurso do ódio não constitui um incitamento ao ódio. E mais uma vez, não é? A punição, digamos assim, perde-se na teia destas exigências a nível subjetivo, da intenção do agente em provocar danos, digamos assim. E, portanto, a questão do discurso do ódio é uma questão que tem que ser abordada de forma diferente na lei, também. A lei que temos atualmente não é suficiente para penalizar um órgão de comunicação social que manifesta uma opinião negativa acerca de uma etnia, por exemplo, não é? Pode ser e é condenável do ponto de vista social, do ponto de vista ético, mas do ponto de vista jurídico pode ser enquadrado no âmbito do chamado direito à liberdade de expressão, se não for, digamos, ofensivo, se não ofender ninguém, se não for discriminatório e se resultar apenas na manifestação de uma opinião relativamente àquele aspecto. Agora, se a lei encarar o discurso do ódio, a disseminação do discurso do ódio de uma forma diferente, não é? Aí o regulador ou quem a Assembleia da República o entender poderá ter meios para agir, não é? Sempre que haja um discurso que, independentemente de incentivar este ou aquele à prática de determinados crimes, manifesta opiniões que são discriminatórias, não é? O regulador ou outra entidade qualquer, o Observatório contra a Discriminação, por exemplo, poderia intervir. Isso seria mais eficaz. Eu julgo ter respondido à sua questão também, mas se não, agradeço que me diga. Está bem. Muito obrigada. O Dr. Mário Mesquita para concluir esta audição. Não sei se é para concluir. Mas... é para concluir, Sra. Doutora. Obrigada. Obrigada. A reunião foi muito útil para esclarecimento recíproco
mas também por uma razão, que é nós não podemos passar o tempo a olhar uns para os outros. Quer dizer, o Dr. João Pedro Figueiredo acabou de dizer que era preciso uma lei que fosse para além da lei de imprensa, que abrangesse o digital. Bem, alguém tem que tomar a iniciativa disto. Ou é a Assembleia com a ERC, ou é o Governo, enfim. O que não podemos é continuar a olhar para o lado e depois, quando surge uma pequena questão, então aí dramatizar. Portanto, eu acho que foi útil, foi muito útil, pelo menos para mim foi muito útil, esta sessão na sua globalidade. Depois queria dizer aqui o seguinte, que é, relativamente à questão dos registros, eu acho que podia haver uma solução que era um registro provisório, porque a ERC também tem um departamento, que é o Departamento de Análise dos Média. E, portanto, sonhamos que o registro é feito hoje, há 6 meses em que se averigua o que são os conteúdos e depois, a seguir, passaria a uma fase de registro definitivo e esse órgão ficaria sob a tutela da ERC. Acho que podia ser uma solução que deixo aqui, quer para os meus colegas, quer para outros, como ocorreu durante o decurso desta sessão. Depois, o outro ponto que queria dizer era, a senhora deputada Fernanda Velez perguntou o que é que nós tínhamos em andamento. Uma coisa que temos em andamento e que é simples é o relatório que foi apresentado à Assembleia da República, que não é uma obra-prima, mas é um contributo, foi submetido a consulta pública e essa consulta pública já terminou e estamos agora numa fase de concluir uma versão definitiva do relatório, introduzindo também essas respostas que vieram em sede de consulta pública, nomeadamente, por exemplo, as 2 televisões mais relevantes do ponto de vista privado, a SIC, a TVI e a RTP, apresentaram juntos um documento. Um documento que não é muito agradável para a ERC, mas a ERC convive bem com isso e tem uma grande experiência de um convívio pouco agradável com várias entidades e pessoas. É a vida. Como dizia um atual secretário-geral das Nações Unidas, é a vida. Temos que... O outro ponto, para concluir, era para dizer também que temos vários estudos em andamento, estudos, por exemplo, sobre as crianças e o digital, feito por uma professora Cristina Ponte. Temos um outro sobre, que ainda não está concluído, sobre precisamente o discurso de ódio, e foi isso que me lembrou trazer aqui, que é feito em colaboração com uma investigadora, a professora Marisa Torres da Silva, da Universidade Nova de Lisboa. E podíamos acrescentar aqui mais coisas, mas isto era para concluir. Acho que foi uma boa sessão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Doutor. Para concluir, de facto, também consideramos, julgo que todos, um bom exercício de reflexão ao início de reflexão sobre esta matéria. Julgo que o requerimento ficou satisfeito, foram respondidas as questões, na medida do possível, colocadas no requerimento, mas julgo também que este é um início de uma reflexão sobre esta matéria. De facto, foram colocadas muitas questões na resposta às questões colocadas pelos senhores deputados e agora teremos que passar, com certeza, todos nós e nas diversas competências dos órgãos aqui representados, da ERC, mas acima de tudo da Assembleia da República, nós temos que passar para a fase da reflexão das soluções. Nós temos que ir mais à frente, temos que questionar se é necessário alterações à lei, quais são as alterações à lei, tem que haver propostas concretas relativamente a essa matéria, mas isso de facto passa por um debate muito mais profundo e mais alargado do que aquilo que se pode fazer exclusivamente nesta sede. Há desafios que se colocam se calhar há 20 anos ou há 30 anos era mais fácil a reencontrar soluções, porventura seriam de caráter de legislativo e de fiscalização direta. Hoje, os desafios que se colocam com as inúmeras soluções digitais que existem para tudo,
põem em causa muitas vezes as soluções clássicas e eu também desafio a ERC a pensar numa forma de refletirmos de uma forma alargada nesta matéria. Quanto a nós, a Comissão e grupos parlamentares, este é de facto um tema interessante para nós concretizarmos o nosso plano de atividades, não é? E interagir com os profissionais, com os órgãos, com os profissionais e, de alguma forma, podemos fazer um workshop em que juntemos várias sensibilidades e várias óticas, do Estado, mas também do outro lado, para podermos ir mais além. Esta é uma questão extremamente importante, que é uma questão-chave para a democracia. Nós estamos aqui a falar de desinformação, que é ao contrário daquilo que uma democracia precisa, que é informação qualificada e disponível para todos e que não seja enviesada naturalmente, senão estaremos... Enviesar a informação é a mesma coisa que enviesar a democracia e, por isso, eu também cumprimento o Bloco de Esquerda por ter apresentado este requerimento, porque, sendo um primeiro passo, é um primeiro passo para que nós consigamos todos ir mais além nesta matéria. Já falei para aí 1 minuto e, portanto, dou por terminada esta audição. Vamos continuar aqui os mesmos, espero, para a segunda audição desta feita requerida pelo Partido Social Democrata, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, mas porque nós todos somos pessoas, vamos fazer aqui um intervalinho de 5 minutos para conseguir lidar com as dores das costas. Obrigada.